Muito bom dia, meus amigos. Palpites de hoje, Liga dos Campeões e Brasileirão. Eu vou dar dicas também no mercado de finalizações, deixar dicas de artilheiros e aquelas odds altas que vocês gostam no final do vídeo, tá? Então vamos rodar a vinheta para passar para vocês todas as dicas e que seja uma excelente terça-feira para fechar com chave de ouro esse nosso mês de setembro. Vamos que vamos. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E vamos embora, pessoal, com os palpites para hoje da Liga dos Campeões. A gente começa com o confronto entre Atalanta e Bruges. Confronto que aconteceu na temporada passada nas eliminatórias. E quem se deu melhor, por incrível que pareça, foi o Bruges, que acabou eliminando a equipe italiana. A Atalanta ela trocou de treinador e o trabalho do Gasperini foi descontinuado depois de bastante tempo, mas o time quer manter a sua presença frequente em competições europeias como tem sido. O primeiro jogo não foi muito bom, o time tomou um 4-0 diante do PSG, mas depois se recuperou com dois bons jogos, né? Já havia vencido o Lecce por 4-1, depois pegou o Torino, venceu por 3-0 e pegou a Juventus e acabou empatando em 1-1. O time da Juventus é um time forte, tá? Então esse resultado fora de casa aqui, ele pode ser considerado bom para a equipe da Atalanta, que hoje vai tentar a sua primeira vitória dentro de casa nesse jogo. Mudaram muitos jogadores também, mas o time tem o Sulemana, excelente jogador, Ketaler e também o Kstovic. Scamacca, Scalvini, Zaleski, Kolasinac, Bakker seguem como baixas e quando voltarem vão reforçar bastante o time, tá? O adversário da Atalanta, por sua vez, é o Bruges, que começou com um 4-1 impressionante diante do Mônaco, foi uma atuação muito segura e depois disso engrenou mais duas vitórias, além de um empate. O time do Bruges não se engana, é um time perigoso, tá? O time belga sabe jogar futebol, é técnico, tem um DNA ofensivo e consegue também incomodar. Mas o time não vem numa sequência muito forte fora de casa em competições europeias, vencendo só 2 dos últimos 9 jogos. Tá? Esse jogo coloca frente a frente aqui a Atalanta, que venceu só 1 dos últimos 7 jogos em casa, contra um Bruges que venceu só 2 dos últimos 9, e a Atalanta só conseguiu um jogo sem sofrer gols nos últimos 7 jogos de Liga dos Campeões. Já pelo lado do Bruges, dos últimos 6 jogos de Liga dos Campeões, todos foram mais de 2.5 gols. E é exatamente isso que eu quero, pessoal, mais de 2.5 gols aqui, a linha tá em 3,5, deixar correr um pouquinho aqui no live, vai bater rapidinho e pegar esse mais de 2.5, tá? A gente conta com tanto 2 gols da Atalanta, quanto um gol do Bruges também, ou até mesmo 2 gols do Bruges, que já se mostrou capaz no lado ofensivo. São duas defesas que não seguram também, então eu gosto do cenário de gols aqui para este confronto. Não compre esse favoritismo para a Atalanta nessa cotação em 90. É um time bom, mas o Bruges já se mostrou bastante perigoso. O mercado de gols é o que eu mais gosto. Na Betana, aquele ambas marcam mais de 2,5 aqui para bilhete, é muito bom também, beleza? Pessoal, no mercado de finalizações eu quero pelo menos 2 finalizações do Vermaat. Ele bate essa média frequentemente. Jogador aqui que tem muita presença ofensiva, tá? E eu quero 2 finalizações do Vanaken também, que tem minutagem muito alta e é um jogador também de frente. E com essas cotações muito mais altas do que da 365, vale a pena as duas na BetMGM, casa parceira, link no primeiro comentário fixado. No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui o Ceará contra o Real Madrid, e nesse jogo aqui eu vou fazer uma tripla, na verdade, de favoritos, porque o que acontece? A gente tem aqui o Real Madrid como grande favorito nesse jogo, e nem tem muito o que analisar, uma discrepância absurda de nível técnico entre essas equipes. O Ceará começou segurando do Sport, depois tomou 3 gols aqui em 10 minutos, menos de 10 minutos, e aí as coisas ficaram bastante complicadas, acabou terminando com a goleada, depois descontou com um gol, e agora vai enfrentar o todo-poderoso Real Madrid, que vem de derrota diante do Atlético de Madrid, então vai querer descontar tudo aqui o time do Xabi Alonso. Só que a gente tem uma cotação de super favorito, um handicap de menos 2,5 para um time jogando fora de casa. E o Real Madrid do Xavi a gente ainda não tem um padrão absurdo. Eu acho que vence, né? Vence podendo. Só que a linha de handicap é uma linha justa aqui, vencer por 3 gols de diferença. Talvez no live o menos 2, menos 1,5 aqui seja interessante, mas eu vou pegar a vitória do Real Madrid com a vitória da Inter de Milão sobre o Slavia Praga, e a gente tem aqui a Inter de Milão com um time também se estruturando após a saída de treinador, mas que já vem com uma sequência forte aqui depois de um início um pouco titubeante, né? Venceu o jogo do Torino, perdeu para o Udinese e para a Juventus o clássico, e estreou com uma boa vitória diante do Ajax, a gente estava nesse menos 0,25, ganhou do Sassuolo e ganhou do Cagliari. Time, a Inter de Milão segue tendo, porque grande parte dos jogadores continuaram lá, tanto que o ataque ainda tem Thuram e Lautaro, tem Barella, tem Çalhanoğlu, que tá jogando muita bola nessa Liga dos Campeões, Di Marco, então o time da Inter segue muito forte, tá? Mas vai enfrentar um time também que se mostrou perigoso, tá? Apesar do empate diante do Bodo aqui na estreia,
o Slavia produziu muito, finalizou demais, foi um time que incomodou bastante, então pode ser que consiga incomodar também. Agora, uma coisa, né, é jogar na Itália, é muito complicado, a Inter na Liga dos Campeões tem um histórico absurdo, de sólido, e é muito difícil de bater eles lá. Ele venceu 7 dos últimos 8 jogos de fase de grupos de Liga dos Campeões em casa e não sofreu gol em 9 dos últimos 10 jogos, então eu espero sim uma vitória da Inter, pode dar até um pagamento antecipado e pegar isso com a vitória do Real Madrid é muito interessante, ok? Para poder finalizar a nossa tripla, eu vou pegar aqui o Bayern de Munique contra o Pafos, mesma explicação do Real Madrid. A gente tem aqui um super favorito contra um time que está estreando na competição, que a gente não tem muito parâmetro. É aqueles jogos onde a linha de gols do Harry Kane para fazer 3 gols tá 2,50, sabe? Tamanho favoritismo do Bayern aqui. E o Bayern chega como grande favorito mesmo, porque nesses jogos o Bayern não costuma titubear, ele faz 1, 2, 3, como ele fez aqui no jogo do último final de semana, 4-0 diante do Werder Bremen, foi a 10ª vitória seguida desse time que tá muito acertado, tá? O Bayern agora, ele é um candidato ao título dessa Premier League, é muito bom esse time do Bayern aqui, e eu acho que eles vão realmente incomodar bastante. O Pafos, né, estreou aqui com uma empate, né, diante do Olympiacos, segurou um 0-0, de certa forma até inesperado para uma equipe do Chipre, e o Olympiacos era bem favorito naquele confronto, tá? O Bayern de Munique tem times, nomes como Gnabry, Michael Olise, o próprio Luiz Dias, que chegou jogando muito bem, o Harry Kane, que tem sido absoluto e é o grande favorito. Então eu vou pegar essas 3 vitórias aqui e ficar com opções para poder trabalhar pro live em linhas menos esticadas, né? Tanto o Real Madrid, menos 1,5, tanto o Bayern aqui também e a própria Inter ao vivo também, são coisas pra gente poder ficar de olho no live, mas no pré, uma triplinha com esses 3 aqui é bem interessante, tem chance de dar pagamento antecipado, eles têm boas chances de vencer. Pelo lado da Inter, pessoal, selecionei aqui 2 finalizações do Barella, tá? Ele tem uma média interessante aqui, nos jogos em casa cresce a produção dele também, no jogo pode ser um pouquinho truncado, a presença dele aqui é interessante e a cotação achei também desajustada, 2,85 para 2 chutes dele aqui, muito discrepante em relação a 3,65. Do lado do Slavia Praga, eu peguei 2 finalizações do Tomáš Čori, ele vem de um jogo de 7 finalizações, ele tem a minutagem altíssima, ele joga praticamente todos os confrontos o tempo todo, e ele aqui é o principal homem de frente também. A Inter controla os seus jogos, mas eu não vejo o time com a força tão grande em relação à temporada passada. O Slavia se mostrou um time perigoso e que finaliza demais. Então olha como o time finalizou na estreia de Liga dos Campeões. Ele finalizou 5 vezes aqui num jogo onde o time teve mais de 20 finalizações. Então vamos com o Tomáš Čori, o principal atacante do Slavia, para poder finalizar aqui. Pelo lado do Real Madrid, pessoal, eu quero pelo menos 2 finalizações do Arda Güler. Não é a maior das cotações aqui, mas ele está com presença ofensiva e num jogo de muita superioridade. 2 chutezinhos dele aqui tem muita chance de bater. Do lado do Kairav, eu quero pelo menos 2 chutes do Satpaev. Ele tem uma média aqui de quase 3 chutes e o Real Madrid, ele domina os confrontos, mas ele também deixa os adversários finalizar. Então, num jogo em casa também, eu deve conseguir algumas chances e pro Satpaev conseguir pelo menos 2 aqui, achei interessante também. No terceiro jogo, pessoal, a gente tem aqui o Atlético de Madrid recebendo a equipe do Frankfurt. E o Atlético de Madrid, ele vem com novos ânimos agora, depois dessa boa vitória diante do clássico, né, contra o Real Madrid. Mas a temporada até então do Atlético de Madrid não tinha sido uma temporada muito forte, né? Eles estrearam aqui com uma derrota para o Espanhol, depois 2 empates, ganharam do Villarreal, perderam o Liverpool na estreia e também tomaram aqui do Mallorca, ganharam do Rayo Vallecano tomando 2. Então a defesa tem sido frequentemente vazada, mas agora vai tentar, como de praxe, segue em Liga dos Campeões, bons jogos dentro dos seus domínios. O Atlético de Madrid jogando um 4-4-2 clássico com Soloff e Julián Álvares, que está comendo a bola, impressionante. E ainda tem o Griezmann, que não é mais titular, mas ele vem do banco e tem contribuído frequentemente. É um jogador aqui que deixa o elenco do Atlético de Madrid muito mais forte. Tá? O time não pode contar com o Almada, que é um excelente jogador, e vai receber aqui a equipe do Frankfurt, que vem de jogos avassaladores no seu ataque, né? Fez 4-1 no Werder Bremen, 3-1 no Hoffenheim, perdeu do Leverkusen de 1, fez 5 na estreia diante do Galatasaray, perdeu um jogo muito movimentado com o Frankfurt e depois pegou aqui o Borussia Mönchengladbach e ficou 6-4. Chegou a estar 6-0, se eu não me engano, esse jogo aqui, para poder terminar 6-4. Então, assim, capacidade ofensiva com o Burkhardt, o Frankfurt tem. Além disso, tem o Doan, que é bem interessante, o Knauf também. Olho neles para poder finalizar, inclusive, a gente vai falar de finalização logo depois. Eu achei, pessoal, as linhas desse jogo aqui muito, mas muito exageradas para o Atlético de Madrid, tá? Achei esse favoritismo aqui muito alto para poder pegar um time que é
tão poderoso no lado ofensivo, tá? Então eu acho aqui que a gente tem boas chances aqui para não perder por mais de um gol de diferença. Tirando a vitória do Atlético de Madrid sobre o Real Madrid, só contra o Villarreal o time conseguiu vencer por mais de um gol. Além disso, o Atlético de Madrid tem sofrido gols aqui repetidamente nessa temporada. Nos jogos em casa tomou do Elche, não tomou do Villa, tomou do Raio e tomou 2 do Real, tá? Enquanto o Frankfurt fez gol aqui em todos os jogos. Então eu acho que o Frankfurt pode sim manter as coisas próximas aqui. E esse handicap mais 1,5 aqui eu acho sim valor. Então ficamos com mais 1,5 pré e buscamos gols no live aqui. Acho interessante. Pro lado do Atlético de Madrid, pessoal, quero pelo menos 2 chutes aqui do Simeone, tá? Ele chegou aqui a fazer 6 finalizações contra o Raio. Nos jogos em casa a participação ofensiva dele sobe bastante. E uma odd 2 aqui para esse cara que tem essa média boa aqui, chutar pelo menos 2 vezes, acho interessante, até porque pode ser um jogo bem movimentado, ou até mesmo o Frankfurt sai na frente, o que obriga o Atlético de Madrid a finalizar bastante. Do lado do Frankfurt, eu gostei de 2 jogadores. O primeiro deles, Doan, dos principais homens de frente aqui da equipe, o maior finalizador do time, tá com uma cotação aqui de 2,45 para poder finalizar pelo menos 2 vezes. E também peguei aqui o Shaibi, que tem uma média também interessante, participação ofensiva desse time que tem um DNA ofensivo, que faz 5, 6 gols aqui no jogo. Eu quero 2 chutes dele aqui também, e uma odd 3 para isso, eu também achei bem valor e tá bem destoante do que tem na 365. E para poder finalizar, também 2 chutezinhos aqui do Barroia. Se um deles finalizar, que praticamente a gente já fica no green, se 2 a gente já tem um mega green. São jogadores aqui todos, né, com participação ofensiva muito grande, então tomara que eles correspondam aqui diante do Atlético de Madrid, como eu falei, que é bom, mas não é essa Coca-Cola toda que mostrou vencendo o Real Madrid, não. Quarto jogo, a gente tem aqui o Bodo contra o Tottenham. E aqui, pessoal, é um prognóstico que eu acho interessante também para esse jogo. Esses times se enfrentaram no ano passado, na fase eliminatória, e o Tottenham tirou o Bodo pra nada. Isso quando o Tottenham estava bastante inconstante. Não é mais o momento do Tottenham. O Tottenham está muito mais sólido no momento, fazendo boas atuações, apesar do último final de semana ter frustrado a gente naquela hora de 72 que a gente passou muito perto aqui. O Tottenham tem um time hoje e um melhor treinador também, na minha visão. O Bodo, que a gente não precisa de elogiar muito, porque é o protagonista do campeonato norueguês já há bastante tempo, o time com o DNA ofensivo, que cria muitas chances, finaliza muito, tanto com o Hermansen, com o Hauge também. Peter Hauge é um jogador interessante, joga no 4-3-3, incisivo, e vai ter as suas chances diante de um Tottenham que vem de um empate aqui, que foi frustrante, e frustrante também por conta da quantidade de lesões que segue aumentando, né? Então, Kulusevski, Bissouma, Madison, Takai, Drausen, todos eles são baixas, além como dúvida Solanke, Muani e Ben Davies. Então, o time do Tottenham tem esses desfalques, mas tem jogadores que estão crescendo e jogando muito bem. 2 deles, Ralf Simons e também o Kudus, que chegou do West Ham e encaixou muito bem nessa equipe, conseguindo finalizar bastante. Tottenham tem um nível de futebol totalmente superior. Eu acho que o Tottenham é muito mais time aqui. Nesse formato de Liga dos Campeões, desperdiçar ponto pode deixar o time numa situação complicada. Então, vamos pegar aqui o empate no do Tottenham. Achei as cotações altas e possibilitando o empate no com um time que é muito melhor tecnicamente. Essa dica aqui é bem boa na minha visão. Chelsea e Benfica, pessoal. Coloca frente a frente aqui 2 times que vivem momentos diferentes, né? O Chelsea perdeu mais um confronto, e mais um confronto tendo um expulso, né? Teve expulso diante do United, complicou, tomou 2, depois buscou, depois que o United teve um expulso. Tava ganhando o Brighton, também teve mais um expulso, e acabou tomando a virada 3-1. Mais do que isso, não está podendo contar com o Cole Palmer, seu principal jogador, e já tem alguns rumores também de turbulência interna em relação ao seu treinador. O time ainda não está contando com o Mudryk, que está suspenso nesse jogo, então o Chelsea vem tendo aqui desequilíbrio nos seus jogos, mas se a gente pegar os últimos jogos em casa aqui, a gente vê que o time é extremamente favorito e extremamente vencedor, em muitos jogos não sofrendo gols, e no histórico diante do Benfica também, o Chelsea tem um desempenho bastante positivo, né, nos confrontos diretos diante do Benfica recentes aqui. Deixa eu ver de todas as ligas aqui, pra gente poder ver se abre mais aqui, ó. O Chelsea venceu nas eliminatórias recentes, em todas as oportunidades que se enfrentaram, obviamente datam de mais de 10 anos, então não levo tanto em consideração, mais próximo esse 4-1 aqui, que foi no Mundial de Clubes, onde o Chelsea estava voando. O Benfica, por sua vez, vinha em momentos oscilantes aqui e acabou demitindo o Bruno Lage, e chegou o Mourinho, que tem 2 vitórias e um empate aqui diante do Rio Ave. O time do Benfica não é o time mais forte de todos, é um time que tem sim as suas limitações, mas é um time também capaz e que consegue jogar futebol.
O Benfica é perigoso, principalmente com o Pavlidis na frente, com o Sudakov, jogador interessante, e o Luque Bacchio também. Defensivamente, é um time que tem jogadores veteranos, experientes, como o Otamendi, mas o nível de futebol do Benfica hoje, do Campeonato Português, ele já não tá tão bom igual o do Sport em Porto, e para poder enfrentar um adversário inglês em casa, eu acho bastante complicado. Esse jogo é um jogo de retomada da vitória do Chelsea aqui. Eu não compro esse favoritismo em 1,60, mais ou menos 0,25 no live eu pego sim, e é a minha indicação para vocês. Qualquer coisa acima de 1,70, no menos 0,25 do Chelsea é interessante. O maior problema é se demorar demais, se tiver uma pressão grande aqui. Obviamente sair atrás dupla chance é interessante, mas eu só não vou buscar gols nesse jogo porque times do Mourinho também tendem a ser um pouco mais defensivos, embora o Mourinho não tenha tido sucesso nas visitas recentes contra times ingleses, né? O Chelsea em casa aqui, ele só deixou de marcar em uma das últimas 18. O Mourinho, ele não venceu nenhum dos últimos 7 duelos diretos como treinador contra o Chelsea, então isso não é algo que deve atrapalhar o Chelsea de vencer, não. E é a minha quinta dica do dia. Pelo lado do Benfica, quero pelo menos 2 finalizações do Luque Bacchio. Ele vem de um jogo onde ele fez 5 e 3. São os jogos que ele fez, então ele chegou com uma presença muito grande e a cotação muito alta para ele finalizar 2 vezes. Também, ó, de 2, tá 1,40 isso daqui na 365, beleza? Galatasaray e Liverpool, pessoal, um jogo que tende a ser interessante, porque o Galatasaray quer se recuperar de uma tamancada que tomou na cabeça 5-1. E se você olhar os jogadores aqui, condição para poder fazer um jogo competitivo, mais competitivo do que um 5-1, com certeza tem. Sané, Gundogan, Akugan, Lemina, Osimhen, que tá voltando de lesão. Esse time do Galatasaray que pode render muito mais, né? O time tem tido dificuldade nos jogos europeus. Nas últimas 18 jogos de Liga dos Campeões, 5 empates e 12 derrotas. Então, uma situação bastante complicada diante de um Liverpool que finalmente conheceu a sua derrota, né? E ela já poderia ter vindo antes. Não a derrota, mas o tropeço do Liverpool, que ele teve para poder tropeçar várias vezes. Contra o Southampton veio no final, contra o Burnley veio no final, o gol contra o Arsenal veio no final, contra o Bournemouth estava empatando 2-2 até os 90. Então, o Liverpool vem flertando com essa derrota já há bastante tempo. Mas ainda assim segue sendo um time muito forte, tá? E o Liverpool, ele obviamente é favorito em todos os jogos que fizer, e nessa Liga dos Campeões é vantagem ser um dos primeiros colocados também. Então eu vou recomendar para vocês aqui, pessoal, o Liverpool que dispensa apresentações em relação à sua qualidade técnica, menos 0,25 no live do Liverpool, que também é o que eu mais gosto. O jogo fora de casa pode ser um pouco mais apertado, mas invariavelmente cedo ou tarde acho que o Liverpool vence, e obviamente se sair atrás antes da gente pegar, dupla chance do Liverpool também. Já comentei sobre Inter, e para poder finalizar aqui a gente tem Olympique de Marseille contra o Ajax. O Olympique de Marseille é um time muito bom, muito bem treinado, tá? E que foi muito digno na estreia, perdendo aí daquela maneira que só os times perdem pro Real Madrid, né? Com um pênalti daqueles mandrake que só... E agora vai tentar vencer aqui a equipe do Ajax. O time conta com alguns jogadores aqui de qualidade. O Ramsey, ele é uma baixa relevante aqui para a equipe hoje, mas tem o Mavidi muito bom e também o Fatahu muito interessante lá na frente, além do Aie, que é um dos seus principais jogadores, o Jordan Aie, que jogou no West Ham, se não me engano, o Aston Villa, um dos dois. O Olympique de Marseille vem de um jogo de virada também diante do Strasbourg, virada no finalzinho, e também de uma vitória do PSG que dá muita moral. Então, o nível técnico do futebol francês, ele é muito alto, tá? Em comparação com o campeonato holandês, eu acho que nem tem comparação, é muito mais alto hoje. E o time vem aqui para poder conquistar uma boa vitória diante de um Ajax que já vem titubeando no seu campeonato nacional, que tem alguns jogadores interessantes, como o próprio Weghorst, mas em relação... a força de time hoje é muito inferior. O time vem de vitória aqui sobre o Breda, empate com o PSV no Clássico e estreia de derrota em casa diante da Inter de Milão. 4 dos últimos 5 jogos do Ajax tiveram gols de 2 das equipes na temporada passada. E nenhum dos últimos 20 jogos do Ajax recentemente, o pessoal do Lei 0x0 aí, não terminou em 0x0, tá? E a maioria com 2 gols, assim como são os jogos em casa do Olympique, que também tendem a um pouco de gols. Mas eu acho hoje o Olympique um time mais forte, vem numa sequência muito sólida dentro de casa. E a vitória do Olympique ao vivo a partir de 1,70 que é o que eu mais gosto e a minha indicação para esse jogo. No mercado de finalizações, pessoal, eu peguei pelo menos 2 aqui do Godz, o Mika Godz. Ele tem um número de finalizações muito alto também, participação ofensiva grande. Tem uma coisa que o Ajax sabe fazer, como os times holandeses, é atacar. Um jogo ainda tende a ficar atrás, então vai ter que se recuperar, então criar chances eventualmente. Contra-ataques também ele consegue puxar. O grande risco aqui está em o Ajax fazer um gol e acabar se fechando e diminuir esse volume ofensivo. Mas é um volume ofensivo interessante que, pela cotação que tem a discrepância em relação a 3,65, vale pegar também. Lembrando, todas essas dicas de finalização são na BetMGM, que ainda tem um bolão
bolão valendo 250 mil. Então não perca, o link está no primeiro comentário fixado. E para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o Atlético Mineiro recebendo o Juventude, jogo pelo Brasileirão adiado, né? E o Galo vem aqui para poder tentar espantar a zona de rebaixamento de vez. Esse time conseguiu uma boa vitória diante do Mirassol, encerrou uma sequência invicta do Mirassol de 15 jogos, teve um expulso nesse jogo aqui e ainda assim conseguiu segurar. Essa vitória foi muito importante para o Atlético, que deu uma desgarrada, que abriu 6 pontos do Juventude, foi muito importante. O Juventude vem de empate, o Vitória acabou sendo derrotado, Fortaleza venceu o Sport aqui, então o Sport praticamente já caiu, a briga tá aqui entre todos esses times e o Galo tá nesse bolo, mas se vencer hoje já vai aqui a 31, quase parte de cima da tabela. Sul-Americana para a temporada do Galo tá de ótimo tamanho, tá? O Atlético tem desfalques para o jogo de hoje, muitos desfalques na verdade. Hulk, Arana, Júnior Alonso e Everson, todos estão suspensos, tá? E isso já deixa um Atlético que não é tão forte assim, mas um pouco debilitado. Mas a zaga com Vitor Hugo, Lianco e Natanael é interessante. Meio campo com Alan Franco, Caio Paulista e Gustavo Scarpa, que cresce o protagonismo em finalizações na ausência do Hulk. Igor Gomes, Bernard, autor do gol no último franco do jogo, Biel e Rony, tá? Já o Juventude vai ter mudanças também no lado defensivo, já que tem alguns desfalques e um deles, dos seus principais jogadores de frente, que é o Gabriel Tagliari. Além dele, o Kaique não joga, mas o time pode contar com a volta aí do Batalha, que não estava jogando no último jogo. Juventude também é um time bastante limitado, tá? Principalmente nos jogos fora de casa. Se a gente filtra aqui pelos critérios do Carafaz, a gente vai ver que o Juventude é um time fácil de ser batido na imensa maioria dos jogos, mas o Galo não faz valer uma cotação de 1,62, ainda mais com tantos desfalques. Mas, sendo mais time, diante do Juventude que praticamente não agride fora de casa e faz muito poucos gols, eu espero aqui uma vitória do Atlético ao vivo, menos 0,25 é o mais interessante, tá? Acho que o jogo vai ser um jogo um pouco truncado mesmo, mas o Galo invariavelmente vai conseguir uma vitória ou um empate. Se sair atrás, a gente entra no dupla chance. E essa é a minha última dica para hoje. Beleza, pessoal? Esses são os meus palpites para esta rodada. E na tela aí para vocês eu vou deixar aí o nosso bilhetinho da rodada. Lembrando que no nosso Twitter tem diversas dicas de jogadores para marcar. Tem a thread lá também dos jogadores para finalizar. Eu conto com o seu like, com o seu comentário e com seus palpites também para juntos traçarmos as melhores bets. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Forte abraço, valeu!